Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 155. A juniorização do investimento social. Bom, nesse episódio eu conversei com o João Teixeira Pires, João que atuou durante alguns anos no Instituto Camargo Correia, é um cara que eu conheço aí de longa data e a gente costumava trocar boas figurinhas sobre o setor de investimento social privado. Sempre se cruzava ali em São Paulo, tomava café e trocava figurinhas mesmo sobre o setor. Então é legal poder trazer uma pessoa que já tem mais rodagem, mais experiente, que hoje não está mais no setor, de certa forma um setor parecido, né, com o setor de saneamento, mas não de investimento social. Ele conta um pouco mais como está a sua saga nesse momento no doutorado. E no papo ele traçou um histórico bem interessante sobre investimento social, partilhou aí também a sua visão atual, né, como é que está o setor hoje, como ele enxerga, né. Daí o título do episódio, Juniorização do Setor, porque ele traz um pouco essa tese que a gente explorou um pouco mais no papo. Afinal, o investimento social privado perdeu o seu auge? Ele se encontra adormecido? São algumas questões que o João levantou aí na conversa. Bom, escuta aí e tire suas próprias conclusões. Bom, e aí ele conta um pouquinho também sobre como é que está sendo o doutorado na área de governança, alianças, né, do saneamento, que eu acho que é bem legal a trajetória dele do investimento social aplicado ao campo do saneamento. Interessante demais. Bom, e se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui no Impacto na Encruzilhada, considere apoiar essa iniciativa, considere se juntar-se a outras pessoas iluminadas que já apoiam esse projeto. Então, link aí na descrição do Apoia-se, lá você consegue apoiar nas categorias ou em qualquer valor no Pix. E a vocês, pessoas apoiadoras, o meu muito obrigado. Vocês fazem bastante diferença nesse trabalho aqui. Bom, então é isso. Agradecer demais ao João, que aliás fechou a conversa com uma reflexão filosófica bem interessante. Escuta até o final que você vai entender. E é isso. Sem mais delongas, partiu pro papo. Salve, João. Obrigado por você topar vir aqui conversar com a gente. Para a gente começar, cara, se apresenta. Quem que é o João? Conta um pouquinho da tua trajetória. Bem-vindo. Tá bom. Obrigado, Fábio. Conhecemos aí de longa data e é um prazer estar aqui trocando ideias com você, como se a gente tivesse também encontrando várias vezes que a gente encontrou para tomar um café, para trocar ideias sobre o investimento social privado e afins, né? Vou fazer um resumo aí. Eu tenho 59 anos já, 28 de carreira, né, de profissional, e depois desse, né, sempre nas áreas de gestão da qualidade, gestão da sustentabilidade. E depois desse período de trabalho, eu resolvi nos últimos 4 anos ir para a área acadêmica, né? Estou fazendo agora, atualmente, um doutorado em arquitetura e urbanismo, desenvolvendo o tema da governança para saneamento sustentável. Saneamento é um problema ainda muito presente no Brasil, né? Infelizmente, mas a gente está trabalhando justamente nesse tema para poder, enfim, tratar das alianças públicas, privadas necessárias para esses projetos de saneamento, todos os desafios aí inerentes a essas parcerias que tem que ocorrer, que o Brasil é um país realmente muito extenso e com várias características distintas, né, nas regiões. Então, acho que é uma espécie de uma continuidade até do meu trabalho dentro da área de sustentabilidade, investimento social privado. Então, eu acho que atualmente eu estou fazendo isso e com o prazer de estar consolidando, trabalhando na área de produção e de conhecimento e disseminação do conhecimento. E você fala de São Paulo, correto? Sim, eu falo de São Paulo. Muito bom. Ô, João, é legal eu te convidei também por isso. Você tem uma longa trajetória na área de investimento social privado, a gente já vai entrar nela, mas Tá. também pelo fato de, digamos assim, a gente tira o crachá, né? A gente não está mais vinculado a um player conhecido do setor. Eu acho que isso nos dá um distanciamento para poder olhar o setor
sem essa, entre aspas, contaminação institucional. Certo. Queria entrar nessa questão que você atuou durante muitos anos nessa área de investimento social privado, e com esse Aham. devido distanciamento agora, como é que você enxerga o setor hoje? Se me permite fazer só um breve histórico justamente para poder tentar responder bem essa sua pergunta, um breve histórico. Eu considero que o investimento social privado no Brasil ele começou para valer mesmo, com força motriz grande, a partir dos anos 2000, né, 2000 para frente. E eu vou destacar aí basicamente 3 períodos. Eu acredito que de 2000 a 2005, mais ou menos, foi aquele período inicial que os projetos ainda eram relativamente pontuais, as equipes de tanto institutos e fundações empresariais quanto organizações da sociedade civil ainda estavam começando a trilhar o caminho e aprender, né, como fazer investimento social. Então, acredito que foi uma fase inicial. Na sequência, acho que de 2006 até mais ou menos meados dos anos 2010, 2015, por aí, ou seja, eu acho que eu considero que teve uma década aí de auge do investimento social privado, em que foi possível já absorver alguns aprendizados da fase inicial, que eu me referi, né, de 2000 a 2005, e foi possível desenvolver projetos, eu diria que principalmente nas áreas de educação, geração de renda, são áreas que foram muito desenvolvidas nesse período. Eu acho, e eu também foi o período, não foi à toa que eu entrei no investimento social privado, que era num momento que estava se contratando muito, né, nas empresas, nos institutos. E então foi uma época que estava se desenhando novos tipos de projetos, com outros tipos de abrangência, com aquelas preocupações de alinhamento com políticas públicas, de alinhamento com os negócios. Então, eu acho que eu diria para você que esse movimento de 2006 até próximo de 2015, houve uma pujança relativamente grande do investimento social, com um grande aprendizado, né? Principalmente nas 2 áreas que eu mencionei. Eu acho que a partir de 2015, né, 2016, até antes da pandemia, já começou a haver sinais de arrefecimento, né, nas equipes dos institutos. Acho que devido até também, como consequência natural da crise, que a gente viveu uma recessão econômica no Brasil, né, de 2015 e 2016, aí com efeitos que se perpetuam, né? Eu acho que houve um arrefecimento, sim, isso acabou acarretando não só no impacto, no investimento em si que foi feito, mas nas equipes. As equipes, eu acho que dos institutos, das ONGs, acabaram ficando menos, vamos dizer, houve um processo eu chamo de juniorização, né? Eu estou exagerando aqui nos termos inventados, mas assim, seriam pessoas que tinham mais experiência, foram saindo e ficaram pessoas mais novas que foram entrando com todo aquele pique, com toda a energia, ok, sem problema nenhum, mas que perderam um pouco a vivência daquela década, que eu diria que foi a década do auge do aprendizado que a gente teve. Então, eu diria que de lá para cá houve um certo arrefecimento nos institutos, e aí com a pandemia também não foi diferente, os institutos sofreram. Em que pese que na pandemia, no período da pandemia também, houve um certo afloramento dos investimentos, mas aí com aquele tom de ajudar, né, na questão da pandemia, de doações necessárias. Então, houve um certo arrefecimento do investimento em si, né, financeiro, mas eu diria que dos desenhos dos projetos, da questão da complexidade que foi alcançada antes, eu diria que também não houve grandes avanços de lá para cá. E eu acho que agora a gente está numa fase de estabilidade do investimento social, mas em patamares que eu diria que de projetos não tão complexos, mais assim pontuais. E, infelizmente, eu acho que aquela auge que a gente vinha caminhando até 2015, 2016, eu acho que não estamos vivendo mais, né? Então, eu acho que como é que o setor está hoje? Eu acho que ele está adormecido, de fato, e necessitando de entender que aquela época que os desenhos dos projetos eram ligados à geração de renda, educação, que foram sendo melhorados, eles podem e devem ser retomados, de repente, porque tem muito aprendizado ali, e não é necessariamente gastando muito dinheiro. Então, acho que a direção que o investimento social pode retomar esse aprendizado e conseguir alavancar aí novamente o investimento social privado no Brasil. Mas eu, sem dúvida, acho que houve um certo arrefecimento, tanto em termos de investimento quanto de qualidade dos projetos que foram um dia conseguidos, né?
Legal a tua análise, que depois eu quero explorar o tema da juniorização, né, que acho que conversa com a pejotização do setor, mas antes Né? queria só, para quem está ouvindo e não conhece a trajetória tua, João, que você fizesse um pouco Tá. esse resumo. O João, qual o teu lugar de fala nessa caminhada do investimento social privado e como é que você lidou com essa perda do crachá institucional, do sobrenome Ah, institucional? legal. Eu vim na verdade, eu tenho uma formação de engenheiro, né, originalmente, lá final da década de 80, no início dos anos 90. Trabalhei por 12 anos em empresa metalúrgica, na área de produção, qualidade, etc. E aí, em 2001, que é o início da década, que corresponde ao que eu acabei de dizer também, que eu diria que é o início da pujança do investimento social privado, eu tive uma disciplina lá no mestrado, na MBA que eu estava fazendo na época, ainda pela empresa, que era de responsabilidade social, que era a terminologia mais utilizada naquela época, né? E aí eu fiquei muito fascinado com esse tema, achei que era, meu, que legal a empresa alinhar, né, os projetos sociais dentro dos seus negócios e tal. E eu resolvi sair da empresa que eu estava, que não tinha muito essa visão, e eu voltei para a academia e fiz mestrado naquela época, em 2001, 2002. E aí, quando eu fiz o mestrado, já fiz voltado a essa temática de sustentabilidade, responsabilidade social, etc. E aí eu retomei um pouco a minha atividade. No início, na universidade, dentro da USP, lá que tem um centro de pesquisas na área de terceiro setor, né, de investimento social. De início nessa área, depois eu acabei entrando, em 2008, eu acabei entrando no Instituto Camargo Corrêa, que era um instituto que estava investindo muito nessa nova metodologia de projetos sociais, o envolvimento comunitário, né? E eu entrei um pouco nessa onda e surfei aí por 10 anos dentro do Instituto Camargo Corrêa, que teve também um forte aprendizado e investimento até 2018, por aí. E depois também sofrendo os impactos a qual eu já me referi, que foi a questão da crise econômica e também do Lava Jato, né, que pegou também as construtoras, no caso da Camargo, né, também. Então, aí houve realmente um natural freio, né. Mas a minha vivência eu diria que eu já estou desde o início dos anos 2000 na área de investimento social. Nos primeiros 5, 10 anos, na academia, e depois nos outros 10 no Instituto Camargo Corrêa, aí diretamente conectado aos projetos de educação, geração de renda, saúde que o Instituto tinha. Cruzada pelo bem, limpa a sujeira que você fez. Espera o meu sinal, torce por mim, que eu saia vivo. Como é que você lidou com a perda do sobrenome institucional, João? Ah, boa. Essa pergunta já é um pouco mais de caráter mais pessoal, mas ela assim, é interessante, porque eu vivi esse momento de desligamento do crachá, né, do meu nome ligado ao crachá, 2 vezes. Uma primeira, aquela que eu citei da empresa que eu saí, metalúrgica, no início da carreira. Que essa foi isso em 2001. E depois, em 2018, quando eu saí do Instituto Camargo Corrêa. Mas a primeira, 2001, foi mais difícil, porque eu era mais jovem, as minhas filhas ainda estavam pequenas, né? Então eu ainda tinha assim, o desafio e a necessidade de trabalhar ter fonte de renda, obviamente, né? E aquela época, além de sofrer os impactos disso, você tem essa coisa que às vezes a gente minimiza, mas o fato de você ter pertencido a uma grande empresa e sair dela, você nota o quanto o teu sobrenome é quase o sobrenome da empresa, né? E aí eu me vali do seguinte também, nessa época eu me vali da grande motivação que eu estava para ir para a área social, que eu via que eu tinha que fazer uma guinada, e também eu tinha uma disciplina na GV, que eu nunca me esqueço, que é um professor que lidava justamente com esse tema, né? Ele falava o quanto que a gente, às vezes, deixa a nossa identidade virar a identidade da empresa. E aqui a gente tinha que ter cuidado com isso, né? Que não é assim, né? Nós temos identidade própria, a nossa própria missão, etc. Então foi legal, porque acho que no mesmo momento que eu estava sofrendo isso pela primeira vez, eu tive reflexões interessantes com professores e colegas a respeito. E agora, mais recente, em 2018, que eu saí do Instituto, né? Que também aconteceu isso, mas aí eu acho que é numa outra fase, né? Eu já estou muito mais velho, com mais maturidade, encaro de uma forma muito mais tranquila, financeiramente já não tenho tanta necessidade quanto tinha antes,
Então, agora, eu acho que eu estou em condições boas de lidar, porque eu tenho um firme propósito ligado à academia agora, geração de conhecimento, e sei também que isso daí não é o fim do mundo, né? Quando acontece isso, não é de fato o fim do mundo, não. E eu me chamo João Teixeira Pires, não é mesmo? Não João Teixeira Camargo, nada disso. Legal, João, legal falar sobre isso. E vou voltar ao tema da juniorização um pouco para te ouvir mais qual que é essa tua ideia, essa tua hipótese, num momento em que a gente tem uma galera chegando mais nova no setor, adentrando, acho que é por aí mesmo, mas ao mesmo tempo muitas organizações se aproveitam disso para, né, dar aquela limpa nos mais experientes e dar espaço para os mais júniores, é mais barato. Como é que você um pouco enxerga isso hoje? Eu acho que, claro que é salutar e é interessante que tenha pessoas jovens entrando no mercado, inclusive na área social, obviamente. O que eu acho que houve um pouco cuidado nessa transição, porque eu acho que os profissionais mais antigos que estavam trabalhando nessa época, né, da década de 2000, do início dos anos 2010, eles vivenciaram um processo de transformação que os institutos, de fato, e as ONGs sentiram no Brasil, né? Então, eu acho que esse período acabou sendo não muito bem administrado do ponto de vista de registro do conhecimento gerado, sabe? Então, se perdeu mais do que deveria o que foi acumulado de experiência. E o pessoal jovem que entrou não viveu isso, então não tem como saber, não tem como também eles irem atrás disso de uma forma adequada. E eu acho que tem a questão também, os jovens, queira ou não, eles são profissionais que acabam se encantando com a área social, porque é uma área encantadora de fato. Você trabalhar numa empresa que se propõe a fazer projetos sociais, ela alia dois prazeres, né? Você estar empregado num instituto que faz o social e está ligado a uma empresa. Então tem aquela coisa que atrai muita gente. Então é atrativo de fato, é sedutor. Porém, as pessoas jovens não têm a vivência, não têm ainda... e acabam ficando encantadas com o que se faz. E o que se faz, às vezes, é superficial demais, pelo que já chegou ao ponto que nós já conseguimos chegar de profundidade, né? Então, assim, fica uma coisa perdida, infelizmente, né? Então, é isso que eu sinto. Mais do que ter jovens ou não ter jovens, ou terem perdido pessoas mais velhas ou não, é a parte do registro do conhecimento que acabou se perdendo mais do que deveria, e aí a continuidade acabou sendo prejudicada, né? E esse encantamento que os jovens têm quando entram num instituto, numa fundação, faz eles pensar que aquela doação que a empresa está fazendo, aquele projeto pontual que a empresa está fazendo é o máximo, e não é. Poderia ser muito melhor, dado o que já foi aprendido nas décadas anteriores, né? Então, esse é o principal ponto que eu considero prejudicial em tudo que aconteceu. Bom, tocando nesse ponto do que foi aprendido, a minha pergunta é essa. Quais são esses aprendizados que você vivenciou nesse tempo auge que você cita? Boa pergunta também. É um momento muito bom, por outro lado, que eu vivi, porque é como eu relatei, né? Quando eu entrei no instituto e comecei a vivenciar até as experiências de outros institutos, que a gente fazia parte de redes, né, de institutos e fundações, eu parti de projetos que eram projetos pontuais, projetos muito isolados, e a gente foi, ao longo dos anos, né, ao longo de 10 anos aproximadamente, fomos evoluindo no pensamento desses projetos, né, projetos que adquiriram amplitudes maiores em termos de geográficos, em termos de profundidade também do que se queria fazer. E eu acho que as duas áreas que eu já citei, que eu acredito que houveram grandes evoluções no desenho dos projetos, são a área de educação e a área de geração de renda. Então, a gente partiu de projetos iniciais muito, muito simplórios, muito isolados, para projetos que procuravam, no desenho do projeto, se alinhar com políticas públicas, se alinhar com outras empresas existentes na região, outros institutos e fundações. Então, eu diria que esses desenhos de projetos, formando redes entre os atores envolvidos, é o grande aprendizado que houve. Eu acho que a gente aprendeu a desenhar projetos de redes comunitárias, de fortalecimento de redes comunitárias, que não são muito custosos, não envolvem grandes investimentos em equipamentos, sabe? Eu acho que teve projetos de geração de renda, por exemplo, que são projetos mais caros, porque a gente ia nas comunidades e às vezes tinha que investir em cadeias produtivas, em processos produtivos, e aí comprava equipamentos, às vezes, para potencializar a produção agrícola, por exemplo,
né, fazer um novo tipo de processamento daquele produto na comunidade para agregar valor. Então, isso às vezes envolvia um investimento em equipamentos que era um pouco mais alto. Mas o aprendizado nos mostrou que os resultados mais efetivos de deixar o desenvolvimento comunitário aflorado eram informação e fortalecimento de redes locais, com participantes do setor público, lideranças locais da sociedade civil, lideranças empresariais. Então, esses desenhos desses projetos, em que pese eram um pouco mais complexos, eles eram menos custosos e davam muito resultado, sabe? Em termos de não depender em um espaço relativamente curto de tempo, diria de 5 anos, médio prazo, 5 a 10 anos, eu diria que eles conseguiam adquirir uma maturidade para viver, para depois dar uma continuidade na comunidade própria, independente se o Instituto iria continuar investindo fortemente ou não. Só que isso daí é o que eu falei, isso aí acabou, apesar de ter sido aprendido isso, até registrado num livro aqui que o Francisco Azevedo, que era o meu diretor executivo lá do Instituto Camargo Corrêa, chegou a escrever, apesar de ter sido aprendido, isso aí acabou havendo um corte, né, nisso, né, na minha opinião. E aí o investimento hoje ele está um pouco ele retroagiu um pouquinho em termos de desenho de projetos, mais simples, mais de doações, essas coisas. É isso que eu acho que houve aí uma certa perda aí. Mas o grande aprendizado que houve foi, eu diria assim, resumindo bastante, mas que consolida mesmo um aprendizado, é o fortalecimento de redes. E aí eu não estou falando só redes ligadas à geração de renda, nada disso. Por exemplo, fortalecimento de redes para uma atuação melhor na área da saúde municipal, na área de proteção dos direitos da criança e do adolescente, na área de educação. Então, assim, são vários temas que acabam sendo potencializados com esses projetos de fortalecimento de redes comunitárias. E por mais que isso doa em mim, eu sigo limpo. Você acha que, apesar das idas e vindas, dessas fases do investimento social que você traçou, ainda assim a gente consegue ainda vislumbrar legado dessas redes que ficaram? Eu gostaria agora, como pesquisador, esse é um dos grandes desejos que eu tenho, era voltar em algumas dessas comunidades que foram, né, contempladas com projetos dessa natureza e verificar como está o andamento dessas redes, né? Porque também a gente tem que ter o cuidado a gente monta as redes, tem que trabalhar um tempo com elas, apoiando, porque senão também não adianta só implantar e sair imediatamente, que acaba não dando tempo para o amadurecimento suficiente. Então, eu diria para você que é um dos grandes... Eu vou, inclusive no meu doutorado agora, eu vou ter que ir em alguns municípios fazer a pesquisa sobre a questão do saneamento, que é o tema do meu projeto. Mas eu vou aproveitar em alguns casos que foi uma atuação do Instituto que eu trabalhei e tal, tentar verificar como é que está isso daí. Porque, de fato, é um desafio você deixar a coisa funcionando a ponto de não depender mais, né, do investimento social da empresa, né, ou do Instituto. Então, eu desconheço, de fato, algum case que eu possa dizer agora para vocês de que houve uma consolidação, mas eu gostaria muito e pretendo trabalhar em ir a alguns locais e verificar como é que a coisa anda. Bacana, João. Eu sei que, por exemplo, só para citar um exemplo, eu sei que a Intercement, que era a empresa do Grupo Camargo, né, que também fazia parte do investimento social privado, ela também estava trabalhando depois de muitos anos com esses projetos de fortalecimento de redes. Então, municípios em que tem a empresa da Intercement, eu pretendo voltar lá, inclusive, para ver questão de saneamento, e aí eu vou encontrar com os velhos amigos lá, ver como é que as coisas andam. Ô, João, só para fechar esse tema e a gente te ouvir mais sobre o doutorado, você acha que ainda a visão de curto prazo ainda permeia o nosso setor? Ou seja, o investimento social privado corporativo ele tem que ficar se provando para a mantenedora, na visão daquele ano corrente? Isso ainda é uma realidade? Acho que ainda tem aquela pressão enorme para alinhar os negócios, né? Para ver alinhamento dos projetos sociais aos negócios. Eu me arriscaria a dizer que os institutos que ainda estão sobrevivendo, se estão sobrevivendo, ou eles estão em dois caminhos possíveis.
ou eles voltaram para um nível de projetos ligados a doações, ligados a voluntariado empresarial, ações de voluntariado, que são, veja, eu não estou de forma alguma minimizando essas ações, são importantes, são válidas, mas eu sempre estou comparando esse tipo de ações com aquilo que já foi alcançado, chegou a ser alcançado nesses projetos. Então, ou estão nesse nível, voltando um pouquinho atrás em relação à complexidade de projetos, ou estão com projetos claramente ligados à empresa, né? Claramente desenvolvendo algum produto que vai ser alinhado à empresa. Então, assim, ficou uma coisa bem assim, né? Bem clara nos dois sentidos. Coisa que eu acho que a gente, quando vivenciou no passado aí o investimento social privado, viu um terceiro caminho que era possível, que era um instituto adquirir uma pujança de investidor social mesmo, de conseguir desenvolver na comunidade questões de projetos, etc., que não necessariamente são só doações ou são necessariamente alinhados aos negócios estritamente da empresa, né? Então, eu acho que sim, ainda prevalece, ainda mais com a pandemia, eu acredito também houve aí uma volta um pouco à ideia de que o Instituto está lá para fazer coisas rápidas, sanar dificuldades mais emergenciais, e é uma pena. Agora, tem toda uma questão que você também, Fábio, acho que você pode até falar melhor do que eu, que foi até, eu diria, que uma decorrência dos investimentos que foram feitos em geração de renda, que é os negócios de impacto, né? Que houve também uma época, e principalmente acho que nos anos 2010, na primeira fase, né, primeiros 5 anos, uma grande discussão em torno desses projetos, né, de negócios de impacto, que eu via na época como até uma evolução no pensamento de como fazer projetos com desenhos ligados na área econômica, né, econômico-social. Então, esses é um também, eu também não ouço falar há algum tempo já da evolução deles, né? Mas era uma coisa que era um sinal que parecia que alguns institutos e fundações estavam indo nessa direção. Sem dúvida. A gente fez um esforço grande de, entre aspas, catequização de investidores sociais para que olhasse o tema de uma forma mais ampla, mais estratégica. Acho que vários adentraram nesse universo, mas ainda é um universo minoritário no conjunto de associados do GIF, por exemplo, né? Agora, 2 comentários da tua fala, que é, sim, quando a gente fala do voluntariado, eu acho que eu concordo contigo, né, que assim, a nossa crítica é que você cria um instituto corporativo para fazer só o voluntariado. É muito pouco pelo potencial que ele pode entregar e também é muito pouco ele ser um braço consultor, operador da empresa. É isso, né, João? Exatamente. Eu acho que o potencial que os institutos demonstraram ter é muito maior do que esse. Eu acho que houve um processo de aprendizagem mesmo. Não é que os institutos chegaram lá na década de 2000, no início, e já chegaram com proposições boas e projetos em parceria com prefeituras. Não. Começou manso, começou tranquilo, pontualmente, com projetos mais simples. Mas acho que essa evolução que teve, né, na década de 2006 até 2015 aproximadamente, levaram a um aprendizado de desenhos de projetos bem mais interessantes, do ponto de vista de escala até, mas sempre escala municipal, né? Eu acho que nós nunca chegamos a alcançar escalas estaduais, Brasil, né? Acho que isso também seria um desafio futuro, mas em escalas municipais, teve municípios que nós conseguimos, de fato, ter projetos claros de alinhamento com políticas locais, o que significava um grande aporte para o município, né? Então, não era dependente mais do investimento da empresa, mas ele estava já dentro de uma lei municipal, dentro de uma legislação pública. Então, isso foram avanços que eu acredito que foram significativos, né? E estavam estavam numa rota ascendente, né? Eu acredito que poderia dar outros passos nessa direção. Mas, enfim, não foi possível, né? Pelo menos até o momento. Mas nada que se possa retomar, né? Eu também acho que não adianta, a gente não precisa ficar tão, meu Deus, não deu certo, vamos abandonar tudo. Também não é por aí. Justamente por ter aprendido muita coisa, não é para abandonar, não, o que a gente já conseguiu. Espera o meu sinal, torce por mim, que eu saia vivo. Reconheço que existe um mal, e por mais que isso doa em mim, eu sigo limpo. E João, você no início falou, agora eu estou no doutorado, né, nessa área de saneamento ambiental sustentável.
Conta um pouquinho mais, por que dessa opção do doutorado, por que esse tema, enfim. Realmente eu sempre busquei na minha carreira ter uma lógica de continuidade coerente, né? Então, assim, não é, eu consegui, tive o privilégio de conseguir fazer isso sem ter que não fazer, né, por conta de necessidade financeira, porque às vezes, né, a gente não consegue fazer o que a gente quer, porque às vezes precisa ter garantia melhor de um certo rendimento financeiro, e aí você acaba indo para um lugar que não necessariamente é o que você queria. Eu, graças a Deus, consegui alinhar, digamos, a minha carreira, os meus objetivos profissionais com a necessidade de financeira que eu tive, né, com família normal, que qualquer um pode ter. Então, assim, eu consegui fazer, sempre ter essa continuidade. E o doutorado agora não está sendo diferente, não. Eu acho que, quando eu saí do Instituto em 2018, já estava sentindo todo esse movimento né, de juniorização que a gente falou, vamos dizer, de simplificação dos projetos, e eu via que eu também não estava mais em condições ou satisfeito com essa situação, né? Não era mais para mim. Então eu já refletia, e o fato de eu também constatar que aquelas experiências todas que nós tivemos não foram devidamente registradas, me fez repensar, poxa, mas então eu vou voltar para a academia com essa premissa, né, com esse objetivo, né, de poder consolidar conhecimento nessa área, transformar isso em conhecimento consolidado, disseminado, e vamos tentar dar essa contribuição daqui para frente. Então foi essa a minha decisão. O tema a escolha por esse tema tem a ver com meu mestrado, que também foi na área de estudar quais são os fatores que contribuem para as alianças entre empresas e governos para a atuação social. Então, isso em 2004, 2005, eu fiz esse mestrado, que identificou quais são os fatores principais para consolidar, para formar alianças, né? E foi uma coisa que eu trabalhei no Instituto Camargo Corrêa. Foi interessante porque eu fiz o mestrado, né, estudei quais são os fatores que poderiam contribuir melhor para boas alianças. Acredito que eu fiz uma boa carreira nessa área e que os desenhos de projetos eram em aliança com as prefeituras municipais, com outras empresas, com comunidades. Então, tinha essa questão das alianças intersetoriais para atuação social. Então, eu pude tentar, na prática, implantar aquilo que eu tinha estudado. E agora o doutorado, ele também, quando eu falo de governança para o saneamento sustentável, eu estou pensando ainda nas alianças, eu estou trazendo ainda o meu tema de mestrado, a experiência prática no investimento social, que trabalhava sobre alianças, né? Só que agora eu estou trabalhando num nível de alianças um pouco mais regionais, porque nós temos a questão do saneamento, temos a necessidade de formação de consórcios municipais, né? Principalmente os municípios do interior do Brasil, eles não conseguem isoladamente exercer até a sua função de ter o saneamento. Não tem nem recursos, nem capacitação técnica, gerencial para fazer isso. Então, muitas das soluções de saneamento no país vão depender de grandes consórcios intermunicipais, com participação de empresa privada ou não, ou com a empresa estatal, né, de saneamento correspondente. Então, vai haver necessidade de desenhos de parcerias. Então, eu vi isso como uma continuidade da minha trajetória. Então, só que agora eu estou estudando essas alianças num nível mais complexo, em que não existe exatamente um município só envolvido, né? Existem alguns, existe o Estado, existe a esfera federal, existem as empresas, então a coisa complexificou bem, né? Então é isso que eu estou, para isso que eu estou, o tema é de governança, justamente para ver que tipo de governança pode ser implementado para garantir, né, o saneamento no país, principalmente nas áreas que dele necessitam mais, né? E é isso. Então, eu acho que eu estou perfeitamente alinhado com o que eu sempre pensei em fazer. E aí, alinhando a ideia de fazer isso, transformar isso em produto de conhecimento, né? E tentar disseminar o melhor possível isso para as empresas e para os governos, né? É um belo tema, extremamente necessário, né? E muito bom. E João, te agradecer pelo papo delicioso que passa voando e te convidar a você fazer o merchan final, a reflexão final, o que você quiser para encerrar aqui. Eu acho que eu já falei tudo que era legal, você conseguiu tocar bem nos temas interessantes, eu acho que de experiência que eu podia transmitir para vocês, né? Só uma pitadinha, na verdade. Eu acho que a gente podia conversar assim, realmente muito horas, a gente já conversou horas, eu acho, entre cafés que nós tomamos já. Sobre essas coisas, né?
Eu acho que a gente compartilha de muita opinião também nesse sentido. Até eu estava querendo até tomar um café com você novamente para a gente compartilhar a atualidade disso. Eu só queria também fazer, já que é merchan final, também falar que do meu mestrado eu fiz um livro, eu escrevi um livro que é baseado no meu mestrado, e ele foi editado ano passado pela editora Dialética, e então justamente nesse livro eu compartilho aí essa experiência de quais são os fatores que contribuem para as alianças do investimento social, né, entre empresas, órgãos públicos. Então é um livro que está à venda aí, e a gente pode também. Fiz uma disseminação ano passado e agora a gente pode trocar ideias futuramente, falar sobre ele também. João, Tá demais, cara. Obrigado, viu? A gente acabou Obrigado tomando um café virtual aqui. Foi muito bom. Só o finalzinho, um finalzinho que eu queria falar para você. Só para mensagem para as pessoas pensarem também. Eu, nessa busca de doutorado, no doutorado você acaba aprofundando temas, né? Você tem que ir atrás de referenciais teóricos, né? E você sabe que nessa busca por referencial teórico eu fui chegar em Aristóteles, São Tomás de Aquino, quer dizer, são pensadores assim filosóficos, né? E eu acho que isso daí vai te abrindo a mente de uma tal forma que vai dando um prazer assim muito grande de você conseguir entender toda a tua vida e conseguir encaixar nisso vamos dizer, num conhecimento que é uma sabedoria, né? A sabedoria, no final, é você conhecer filosofia um pouquinho, é você saber da ciência da sabedoria. Então, eu acho que eu estou chegando um pouco nesse nível também, fruto desse estágio. Mas acho que tem a ver também um pouco com a minha idade, com o grau de maturidade que a gente alcançou. Então, transmitir um pouco só dessa felicidade, assim, entre aspas, que acho que muita gente, às vezes, fica desanimada com carreiras em que perdi meu emprego na empresa tal, no instituto tal, papapá, e acha que acabou o mundo. Não, se abrem muitas portas, só dá tempo para a tua mente parar, a poeira baixar, e portas se abrem com certeza. Fiquem tranquilos. Sensacional, cara. Reflexão final não podia ser melhor. Obrigado, João. Adorei, viu? Tá bom, valeu, cara. Grande abraço.